A gente vai ter uma atividade agora, tá bom? Então, a Rê, ela já vai preparar uma sala, ela vai separar vocês em trios, tá bem? E aí a gente tem algumas coisas aqui que eu quero que vocês discutam um pouquinho mais, tá bom? Então, o trabalho, ele foi dado, a gente já sabe que o trabalho foi dado por Deus antes da queda. Eu quero que vocês realmente discutam entre vocês o que que isso muda sobre a natureza do trabalho como uma categoria espiritual. Então, dentro do que você enxerga do seu trabalho, o que que isso muda? Você realmente entender que o trabalho foi dado por Deus antes da queda, não é um castigo. Ele faz parte, já desde a criação, Deus já tinha isso como um propósito. Ok? Mateus 13, 44, 45 vai falar o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e o escondeu. E da alegria que tem, vai vender tudo que possui e compra aquele campo. Então a gente vai ver que Jesus ele vai usar uma transação comercial, um sistema ali de compra e venda para falar do reino de Deus. E o que que diz? O que que isso diz sobre o nosso ambiente de negócios? Então, a Rê vai dividir vocês, tá? Cá, tira o print dessa tela aqui e coloca lá no grupo, só para vocês terem isso como a clareza que a gente precisa ter, gente, que definitivamente a Bíblia não vai separar em nenhum momento fé e trabalho. E a maneira como a gente encara isso vai mudar a forma como, especialmente, a gente passa a executar o nosso trabalho daqui para frente. Ok? Então, a Rê vai. Rê, 15 minutinhos, tá? Como vocês vão estar em trios, então eu quero dar um pouquinho mais de tempo para vocês poderem trabalhar, tá bom? E aí, hoje deu tempo de falar? E aí, Tá, tá, gente? tá. O que que vocês discutiram? Ana, Para fala você enquanto o Edu vai se restabelecendo. acerca da primeira questão, né? A gente entendeu, então, até pelo versículo que foi trazido, né? Que o trabalho já existia então mesmo, e o que isso muda na natureza, a gente escreveu que a sensação que a gente teve é que realmente isso só comprova o quanto que o trabalho faz parte, é uma extensão da gente mesmo. Já é natural nosso, né? E só fortaleceu a ideia de que o trabalho é de fato espiritual. Então, para a gente, o que ficou dessa primeira questão foi isso, assim. E da segunda, é, a gente colocou que tudo foi Deus quem criou. Então, a gente tem a leveza de que, de repente, em uma transação, a gente pode, com certeza, estamos sendo guiados por Deus, para poder, inclusive, refletir o nome dele quando a gente está fazendo as nossas trocas, os nossos olhares, então, de negócios, né? E, e que os negócios, a partir desse momento, a partir desse versículo, dessa ideia, é uma oportunidade de falar e de viver o reino, propriamente dito, enquanto nós estamos caminhando e vivendo. Tá bom assim, Lídia? Ficou bom, amiga linda? Então é Quer isso que a gente complementar? entendeu. Quer complementar alguma coisa, Lídia? Assim, eu acho que outra discussão que a gente levantou foi das meninas não viver, não, elas não tinham uma experiência de viver naquela igreja tradicional que separa o trabalho do realmente do espiritual. Algumas igrejas tinham aquele movimento de ter uma sede e aí todas aquelas outras unidades pegava dízimos e ofertas, mandava para a sede, voltava só do aluguel, água e luz e muitos pastores passavam necessidades. Eu fui criada nesse ambiente, porque meu irmão viveu esse pastorado, né? E para mim foi muito difícil, por muitos anos eu era contra a igreja por conta desse movimento. E aí, quando eu encontrei a companhia de Daniel, né, que é a comunidade que alguns aqui fazem parte, e eu entendi que vocês tinham outra visão, para mim foi revelador, assim, inicialmente inacreditável.
Então hoje eu me sinto muito mais à vontade com dízimos, ofertas e primícias, porque eu sei para onde vai cada energia, cada força, cada investimento. Ontem, inclusive, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Acho que ontem você não estava, né, Lídia? Você estava, Eu inclusive, estava no no trabalho, evento, é. né? Estava no trabalho. Ontem a gente falou sobre isso, sobre o quanto nós precisamos começar a compreender que decepções que as pessoas tiveram com líderes espirituais, com pastores, ou até mesmo com doutrinas religiosas, afastaram as pessoas de Deus e da igreja por conta dessa visão, né, dualista, dessa visão separatista, né, de que nós não podemos prosperar ou que nós não podemos ter sucesso, ou ainda dentro do que você colocou, né, o quanto muitas vezes algumas igrejas fazem justamente esse movimento e pastores às vezes passam necessidades. Às vezes, pastor, gente, não tem para pagar a conta de água, não tem para pagar um plano de saúde. Para mim, uma coisa absurda é, por exemplo, um pastor que não tem um plano de saúde, que a igreja não paga o plano de saúde. Esses tempos atrás, inclusive, teve uma perda bem significativa no mundo cristão de um obreiro, um pastor, né? Para mim, ele não era assim dentro do chamado, ele não tinha o chamado de pastor, mas enfim. E ele morreu de câncer de pulmão. Foi uma coisa assim muito rápida, mas não é que foi rápido. Ele ficou 3 meses tentando consulta pelo SUS e ele não conseguiu, né? Então, para mim, isso beira o absurdo, né? Então, são é, questões que a gente precisa trazer à tona, que a gente precisa começar a refletir, porque a igreja, para ela se tornar realmente poderosa no sentido de gerar uma transformação na sociedade, precisa começar em nós. Não tem como ser diferente, tá? Edu, fala você agora. Flávia, estão me ouvindo bem agora? Sim, É, na verdade, nós conversamos ali mais no primeiro ponto. Segundo, a gente nem entrou, não deu tempo muito rápido, né? Mas algo que acho que ficou interessante falar ali com o Léo e com a Kathleen foi que nós, não digo nós, né? Mas as pessoas no geral elas têm uma grande dificuldade de separar o trabalho e a igreja, por exemplo, na sua dedicação, né? Muitas vezes as pessoas se dedicam muito, muito, muito ao trabalho, porque final do mês vai cair na conta o salário. E quando é fazer coisa para a igreja, faz meia boca, né? Como se não fosse receber nada, né? Eu até falei, basta o fôlego de vida que Deus nos dá para acordar de manhã cedo. Então, as pessoas fazem as coisas muito na meia boca na igreja, fazem o negócio sem esforço, sem dedicação. Eu dei um exemplo para eles de chegar atrasado, acho inadmissível lá na igreja, pô. Entendeu? Então é complicado. Só nisso já mostra que a pessoa, para Deus, eu faço o trabalho, eu me dedico, né? Então outra coisa, por exemplo, igual a Kathleen falou, né? As pessoas muitas vezes pregam no ambiente de trabalho, falam da Bíblia, cantam louvor, mas quando você pede para um colega de trabalho que se diz crente para ajudar, o cara não pode, não consegue. Eu me lembro que muitos anos atrás, na cidade, em Paranaguá, que é cidade portuária, as pessoas davam prioridade em contratar crente. Por quê? Crente não bebe, não chega atrasado, não vai para farra, é responsável. Hoje em dia isso mudou, né? Isso mudou, infelizmente, porque tem muito crente vagabundo, pilantra, maçã podre. Eu falei para eles, eu tive que mandar embora um que era da igreja que o cara que tentou me derrubar. bom, Quando eu tirei férias, botei ele no meu lugar para me ajudar, para cobrir as minhas férias, e o cara foi falar mal de mim pro meu supervisor, que nem crente era. meu Deus. E o meu gerente na época, falou, Eduardo, pode mandar o cara embora, cara. O cara falou mal de você, quis te derrubar. Pô, ele não é da tua igreja? Eu falei, é da minha igreja, mas na igreja qualquer um entra, até cachorro entra se deixar, a porta tá aberta, né? Então, fazer o quê? Mas mandei o cara embora. Até o Léo falou, às vezes a gente tem que tomar uma atitude dessa pro cara acordar. Esse menino, Léo, o cara mudou de vida, sabe?
Hoje eu falo com ele, não tive nenhum problema com ele. Eu só apreciei as coisas, né? Então, mas ele aprendeu, sabe? Ele aprendeu, ele hoje é um cara mais responsável, dá pra ver que é um cara mais maduro, mais responsável. Então, às vezes é um pouco de imaturidade também, né? No caso dele, não digo no geral. Mas eu acho que esse foi o ponto que mais nós mais falamos, Flávio. Do segundo não deu tempo, não. Tá bom, obrigada, obrigada, Edu. E é uma super contribuição e entra bem o que eu falei, né? É a mesma coisa aqui, né? A pessoa vem para o culto e câmera fechada. Aí eu te pergunto, numa reunião com o teu líder, com o teu chefe, você fica de câmera fechada? De jeito nenhum, né? Que você fizer uma papagaiada dessa, com certeza você vai receber, né? O que a mesma coisa que o Edu fez lá com o rapaz que falou mal. Então, o quanto realmente a gente também é muito displicente com as coisas do Senhor. O quanto a gente faz essa divisão. Só que se a gente entender que a adoração também é trabalho, então será que a gente também não vai mudar a nossa postura em relação a Deus? Será que a gente não vai mudar a nossa postura em relação às coisas quando, por exemplo, a gente vai servir alguém na igreja ou algo nesse sentido? Então, obrigada pela contribuição de vocês, porque eu acho que realmente é muito relevante e é importante para a gente pensar dos dois lados. Porque senão a gente também desequilibra essa balança, né? A gente vai para o outro extremo, tá bom?